Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira obstetra e estou fazendo alguns vídeos especificamente para enfermeiros que estão fazendo o curso de obstetrícia. Nesse vídeo eu vou falar como que a gente pode fazer um partograma. Como fazer um partograma? Primeiramente, o que é um partograma? Partograma é a representação gráfica da evolução do trabalho de parto, das condições tanto materna quanto fetais durante a evolução do trabalho de parto. Quais são os objetivos? Então, o partograma ele contribui para avaliar a evolução do trabalho de parto, né? Às vezes a evolução do trabalho de parto demora até 16 horas, então é importante que registre cada momento desse trabalho de parto. Então ele identifica também as distócias, quando ocorre algum problema, está ocorrendo algum problema nesse trabalho de parto, através do partograma você tem a visualização do que está ocorrendo com a mãe ou com o feto. E também ele indica condutas que, se acontece de você identificar alguma distócia, que você pode corrigir rapidamente essas distócias e também vai contribuir para a tomada então, de decisões, né? Prevenindo até intervenções desnecessárias. E também ele é um documento importante no prontuário do paciente, né? Que pode ser que no futuro precise mostrar, né? Ou até via judicial, o que ocorreu naquele trabalho de parto. Bom, para iniciar o partograma, você deve identificar quais são as fases do trabalho de parto, que eu já falei em outros vídeos anteriores. Então, precisamente, para você tem que saber identificar a fase latente da fase ativa do trabalho de parto. Porque o partograma ele deve iniciar na fase ativa, quando uma primípara, que é a sua primeira paridade, ela já esteja com 3 centímetros de dilatação no mínimo, e uma multípara que ela já esteja com 4 centímetros de dilatação. E também que ela tenha 2 a 3 contrações de 10 em 10 minutos. Tá. O que consta no partograma? Então a gente vai registrar nesse partograma o que? Os batimentos cardiofetais, a integridade das bolsas d'água, da bolsa d'água, se está com bolsa rota ou íntegra, as características do líquido amniótico, se é claro, tem presença de mecônio, a dilatação do colo, né? A evolução dessa dilatação do colo uterino, a descida da apresentação, que também você já conhece os planos de Deli para você desenhar essa descida, como é que está ocorrendo, e a frequência das contrações, né? E também a gente anota a intensidade, se tem uma intensidade média ou se tem uma intensidade mais forte, né? O partograma ele é um registro que tem que ser feito assim de hora em hora. A cada hora você faz um exame, uma avaliação e anota lá no gráfico. Vou mostrar agora o modelo de partograma. Aqui nós temos o modelo de um partograma. Nós temos já alguma anotação aí, mas eu vou explicar passo a passo essa anotação. Então, e também existe no partograma as duas linhas, a linha de alerta e a linha de ação. Após o primeiro registro da dilatação, o profissional deve traçar essa linha de alerta. Então, aí nesse gráfico está mostrando, olha, com a setinha roxa, está mostrando as duas linhas, a linha de alerta, que é a primeira linha, e a linha de ação. A linha de ação a gente traça com 4 horas após a linha de alerta. Então, você faz um registro da dilatação quando você inicia o partograma, e aí você traça a linha de alerta. 1 hora após a primeira e 1 centímetro acima da dilatação.
está aí representando aí nessa setinha. Bom, aqui eu tô falando que nos próximos slides nós vamos dividir, nós vamos mostrar passo a passo como que você vai preencher o partograma. Eu dividi em 3 partes. Bom, aqui, olha, nesse primeiro pedaço, que é a primeira parte do partograma, nós vamos marcar a hora, o horário da avaliação e com o desenho de um triângulo, você vai anotar quantos centímetros de dilatação deve se avaliar de hora em hora. Olha só, nessa linha, nessa setinha amarela, eu estou mostrando o triângulo que você desenha. Por exemplo, aí na linha amarela, na setinha amarela, está o número 3, que desse lado esquerdo eu vou anotar a dilatação. Então, está aí o número 3, que iniciou com 3 centímetros de dilatação. E aí, sucessivamente, aos outros exames, eu vou estar anotando, eu pulo um quadradinho e anoto no seguinte, que estava, por exemplo, aí 5 centímetros de dilatação. A altura do feto. Nesta setinha azul, se o feto estiver numa altura no ponto 0, então o que eu vou desenhar? Vou desenhar uma bolinha, que eu preencho todo o quadradinho com essa bolinha. E se tiver 1 centímetro acima do ponto 0, eu vou desenhar essa bolinha no menos 1, que aqui do lado direito tenho os planos de Delis. Aqui eu tenho o AM, que é alto e móvel, depois menos 3, menos 2, menos 1, e o plano 0, né? E o ponto 0, que eu delimito os planos de Delis, que num outro slide eu vou estar explicando exatamente como que você vai saber sobre esses planos de Delis na avaliação do trabalho de parto. Então, aqui eu ainda voltando às setas, na seta azul, eu estou mostrando a altura desse feto, né? A altura da apresentação cefálica. E depois eu vou colocar a variedade de posição. Dentro da bolinha, eu faço um triângulozinho. E esse triângulo, eu vou desenhando ele dependendo de como está essa flexão do feto. Qual é a variedade de posição que está me indicando? Que dentro da bolinha, fazendo um triângulo, eu indico a fontanela, se ela está voltada para e assim sucessivamente. Tá ok? Então, esse é o primeiro passo para aprender o partograma. Neste segundo pedaço do partograma, eu estou explicando na setinha vermelha, eu estou mostrando exatamente como que você sinaliza a frequência cardíaca fetal. Então, você faz um pontinho no gráfico indicando o valor. Por exemplo, aí na seta vermelha está me mostrando que o feto apresentou uma frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto. Aí eu fiz uma bolinha centralizada, exatamente no ponto que indica 130. Com relação ao outro, aqui eu vou voltar para a setinha verde, eu estarei mostrando aqui no gráfico quanto que está as contrações uterinas. Então, você vai anotar, se estiver entre 20 a 39 segundos de duração, você vai preencher o quadradinho pela metade, esse quadradinho preto. E se estiver de 39 a 49 de duração, segundos de duração, você preenche todo o quadradinho. Então, você desenha aí, preenche todo o quadradinho. Aqui na seta azul eu estou mostrando. E também eu sempre vou anotar o horário da avaliação. Ok? Bom, no terceiro pedaço do partograma, no terceiro passo, eu vou estar falando sobre as condições da bolsa amniótica.
Então, se estiver com a bolsa rota, você vai colocar um R no quadradinho. Aí eu tenho o quadradinho com R. Se estiver com claro, né? Eu vou colocar no quadradinho de baixo, eu vou colocar a letra CL, que indica líquido claro. Se tiver mecônio, eu vou precisar avaliar se o mecônio é fluido ou espesso. Se for fluido, eu vou anotar, eu vou fazer uma cruzinha, vou escrever MEC, MEC, e vou fazer uma cruzinha que é um mecônio fluido. Se for um mecônio mais espesso, eu vou anotar 2 cruzinhas, ou se for mais espesso ainda, até 4 cruzinhas. Então, isso está me indicando que se eu tenho muito mecônio, se eu tenho mecônio fluido ou se eu tenho mecônio espesso. E aqui embaixo eu vou deixar uma rúbrica, se quem foi que fez esse exame. Uma outra coisa também que eu anoto se está com ocitocina ou não. Se tiver, eu vou colocar 5U, que significa 5 unidades de ocitocina em 500 ml de soro fisiológico. Pronto. Se você gostou do vídeo, dá um clique no sinal de positivo e se inscreva no meu canal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para mariasiqueira538@gmail.com. Obrigada pela atenção.